Então, muito boa tarde a todas e a todos. Quem ouviu de manhã terá que me ouvir outra vez, peço desculpas por terem que me ouvir novamente. Vamos avançar então para este segundo painel, ainda relacionado com a inteligência artificial, em que o título é Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Diversidade no Mundo Digital. Para tal, teremos então 3 oradores, que eu passarei então a fazer uma breve apresentação dos mesmos. Começarei então pela doutora Ana Pinto Martim, que é editora do Observatório Europeu de Jornalismo, docente do ISCTE, investigadora no Obercom, formadora no Senjor e é uma pessoa que tem focado o seu trabalho no jornalismo de dados e visualização de informação e nas alterações que o digital online trouxeram ao jornalismo e nos impactos da inteligência artificial no jornalismo e na comunicação. É jornalista e especialista em transformação digital nas redações. Fizemos então aqui um breve resumo então, da apresentação da doutora Ana Pinto Martim. De seguida, irei apresentar então a professora Carla Sousa, que é doutorada em Ciências da Comunicação, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, licenciada em Psicologia. Os seus principais temas de investigação estão direcionados para o estudo dos mídia, com foco nos jogos, inclusão, comportamento, aprendizagem e diversidade humana. Faz parte do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias na Universidade Lusófona. É professora auxiliar nos videojogos e Psicologia. Por último, é também presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos. Por último, temos então o professor Paulo Nuno Vicente, professor associado em Congregação em Mídia Digitais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nesta mesma universidade fundou e coordena o Inova Media Lab. É membro do grupo de peritos do Conselho da Europa sobre Inteligência Artificial e Educação. É também autor de vários artigos científicos e vários capítulos de vários livros e ultimamente publicou o livro Os Algoritmos e Nós. E é autor do podcast da Inteligência Artificial. Estão todos convidados para passarem a ouvir então este podcast. Sendo assim, começo então por dar a palavra à doutora Ana Martim, por favor. Ai, isso é horrível. Bom, ok. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Espero que não fiquem com muito sono agora depois do almoço, que é sempre um bocado mais difícil, não é? Optei também por não trazer-vos PowerPoints, que vocês já estão um bocadinho, se calhar, fartos de PowerPoints, não é? Não sei se... Bem, peço desculpa se algum colega trouxe. Agora fiquei um bocado mal. Mas pronto. Estava. Pronto, peço... Pronto. Basicamente, eu vou-vos falar assim de uma forma muito rápida, creio eu, para uma abordagem inicial, para depois podermos abrir também a perguntas, que eu acho que essa será a parte mais interessante. Vocês também, e aqueles que estiveram de manhã, também já devem ter falado sobre isto, não é? E sobre a questão de nós vivermos, de facto, um momento em que temos inteligência artificial por todos os lados, não é? Estamos rodeados por inteligência artificial e por sistemas de inteligência artificial. E há aqui uma questão importante, é que, apesar de muitas vezes nós não nos darmos conta, já há uma série de decisões que são importantes para nós, que são tomadas com a ajuda ou através de sistemas de inteligência artificial. E isto é uma coisa sobre a qual nós temos de refletir e tentar perceber o que é que se passa à nossa volta, não é? Mais especificamente aqui em relação à questão da inteligência artificial e os direitos humanos, não é? Se existem regras, se existem cartas dos direitos humanos e tudo isto, não é? Também é muito importante nós garantirmos a diversidade no mundo digital. E é uma coisa que não é assim tão fácil como quando parece à primeira vista. Okay? E eu diria que há aqui várias questões e vários problemas com os sistemas de inteligência artificial no que diz respeito a estas questões, mas também não há só coisas más, porque a própria inteligência e estes sistemas também nos podem ajudar, não é, a mitigar algumas destas questões. Qual é que é o grande problema? É o não saber. Não é? Esse é o pior problema de todos, é não sabermos quando isto está a ser utilizado, como é que está a ser utilizado, etc. Não é um dos problemas, não é o grande problema, mas é um dos problemas. Eu começaria por falar numa coisa que acontece com alguma regularidade com alguns destes sistemas, que é a questão dos vieses, não é? Vocês, se calhar, já ouviram muitas vezes a palavra em inglês, que são os bias, não é? Fica sempre um bocadinho melhor. Mas estes tais vieses, não é? E também que isto pode também trazer questões de exclusão.
Então, o que é que nós sabemos? Que como é que funcionam os sistemas de inteligência artificial? Portanto, eles têm, de uma forma muito simples, ok? Se há aqui alguém da parte das tecnologias da informação, etc., que faz estas coisas, perdoem-me porque eu não vou ser assim muito... agora só me aparece também a palavra em inglês, estão a ver? Accurate. Não, desculpem, muito específica em relação a isso. E o que é que nós temos aqui? Portanto, temos então os algoritmos, não é, que são programados para estes sistemas, não é? E depois também precisamos de uma coisa muito importante, que são dados. Até é uma coisa muito curiosa. Uma das razões pelas quais a inteligência artificial também não se começou a desenvolver mais cedo, não é que ainda nunca se tivesse falado sobre isto e não se tivesse já começado a trabalhar, não é? Até porque o termo inteligência artificial nasce no final da década de 50. Vocês possivelmente até já ouviram falar sobre isto. Só que havia aqui dois problemas muito, muito grandes para que ela não se desenvolvesse tanto. Um deles era o quê? A capacidade de processamento dos computadores, das máquinas. Era uma capacidade limitada, ok? E a outra era não haver dados suficientes em quê? Em formatos digitais, para que alimentassem essas máquinas. O que é que isto nos vem dizer? Quer nos dizer que, ok, nós temos aqui várias possibilidades de haver vieses, não é? Uma delas é na programação dos algoritmos e a outra delas é no quê? Nos dados com os quais eles se alimentam. Pois há mais, mas estes aqui são aqui uns dos principais. Então, esta questão dos vieses pode vir exatamente deste problema da questão da qualidade dos dados. Este é um problema real. Por exemplo, nós sabemos que há sistemas de reconhecimento facial, okay, que não reconhecem com facilidade ou não reconhecem de todo caras de pessoas que têm uma pele mais escura. Okay? E porquê? Uma das razões é porque estes sistemas não foram treinados com pessoas com essas características, não é? Portanto, aqui temos problemas. Isto vai entroncar em quê nos direitos humanos? Não é? Ficam as questões. Eu vou-vos deixar questões para depois discutirmos também, ok? Então, depois, nós temos mais o quê? A questão da diversidade. A diversidade é, por assim dizer, aquilo que eu posso chamar de um pilar ético, não é? Dos direitos humanos, não é? A diversidade. Então, estas questões da diversidade podem estar ameaçadas por alguns destes algoritmos. Okay? E por alguns destes sistemas portanto, destes sistemas de inteligência artificial. Não é à toa que a União Europeia regulou a inteligência artificial, okay? Classificando em sistemas que são proibidos ou sistemas de alto risco, não é? E os de baixo risco, para depois, por causa da sua utilização. E, por exemplo, um dos sistemas que é proibido, qual é que é? São os sistemas de social scoring. O que é isto? É quando vocês... Alguém aqui vê uma série... Como é que se chama aquela série? O Black Mirror. Está ali alguém a levantar a mão. Ok. O Black Mirror tem um episódio... Eu, por acaso, já soube de cor o nome do episódio, agora não me lembro. Mas eu depois digo-vos. Acho que é o 13, se não me engano. Tem um episódio exatamente sobre isto, que é o quê? É, de repente, tudo aquilo que vocês fazem na vossa vida passa a ser como um jogo e vocês ganham pontos ou perdem pontos, ok? Mas aplicado à vossa vida real. É um bocado assustador, não é? Vocês, por exemplo, se fizerem infrações de trânsito, pode-vos ser negado o empréstimo. Okay? Estou a exagerar, mas é um bocado por aqui. Então, estamos a ver o que é que estes sistemas também podem fazer, não é? Mas, atenção, na União Europeia estes sistemas são proibidos, pelo menos por enquanto, ok? Pronto. Mas existem noutros sítios, como, por exemplo, na China, ok? Portanto, já estão a ser usados. Então, vamos lá ver. A questão da diversidade, também aqui importante. E depois esta parte também, que eu também não queria deixar de falar, que é a questão do papel dos direitos humanos, não é? Porquê? Porque os direitos humanos devem, efetivamente, orientar a criação destes sistemas de inteligência artificial. E eles orientam... Vamos lá ver. Também, quando se fala dos sistemas de regulamentação e de regulação, eles também têm por base os direitos humanos, não é? Só que pode haver aqui também problemas neste caso. Eu ou vos vejo a vocês ou vejo o que eu tenho aqui escrito. Não sei qual é que é a escolha melhor, porque os óculos não estão... Então, e isto agora digo-vos, não sou eu, mas também vários autores que trabalham este assunto, que é necessário haver, portanto, regulação, apesar de, por exemplo, do lado das empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial, muitas delas digam que sistemas muito regulados façam que depois não haja desenvolvimento não é? Que ela não se possa desenvolver, mas
calhar é importante haver transparência nestes sistemas, explicabilidade, ou seja, que eles sejam explicados da forma como eles funcionam, e depois a questão da responsabilização, não é? Quem é que é responsável pelo quê quando se utilizam estes sistemas? E depois outra questão que é aqui o acesso equitativo à tecnologia, que é uma coisa que não é nova por causa da inteligência artificial, não é? Mas que nós sabemos que pessoas que vão poder, ponto 1, que têm capacidade financeira e que também têm conhecimento para usar melhor estas ferramentas, possivelmente também vão ficar mais à frente, não é? Então, muitas vezes, se calhar, este gap, não é, que há entre já as pessoas que têm menos recursos, seja financeiros, seja de educação, se calhar vai aumentar ainda mais, não é? Esta distância. Então, aqui diria que, se calhar, e deixo também para reflexão, que será importante a questão de educar e capacitar grupos e pessoas para participarem tanto no desenvolvimento como depois no seu uso crítico, não é? Portanto, ter um uso crítico da inteligência artificial. Promover também aquilo que se chamam as auditorias independentes aos algoritmos, que é uma coisa complexa, não é assim tão fácil e tão simples de fazer. E aquela questão que é também criar espaços em que as comunidades sejam ouvidas, se consiga perceber o que é que está a acontecer. Eu agora, por acaso, até vos perguntava, a maior parte de vocês que estão aqui estão a estudar, não é? A maior parte de vocês. Ou mesmo aqueles que não estão. Ou nos sítios onde vocês estão a trabalhar ou estão a estudar, onde é que vocês já tiveram discussões abertas entre vocês, orientadas sobre como é que deve ser o uso da inteligência artificial? Se calhar muitos ainda não tiveram, mas se calhar isto é muito importante, não é? Que é, ok, isto está aqui, eu vou usar, então se calhar é melhor saber usar e saber o que é, não é? Esta parte é importantíssima. E isto também vai entroncar em todas estas questões, até, lá está, dos direitos humanos. Parece que estou a forçar aqui os direitos humanos, não é? Mas pronto, mas tem que ser. Portanto, eu diria, e eu terminaria aqui com o facto de que a inteligência artificial ética só é possível se houver justiça social e diversidade. Okay? Se não for, ela não é. E uma coisa muito importante, a tecnologia não é neutra. Okay? Porque a inteligência artificial não é uma entidade. Não é assim uma coisa que está lá... Vocês estão a ouvir bem, não estão? Este microfone é bom, porque eu estou sempre a afastar o microfone, mas vocês ouvem. É uma coisa... Não é uma entidade qualquer. Os sistemas de inteligência artificial são criados por quem? Por seres humanos, não é? Então, sendo criados por seres humanos, é normal que também tenham vieses, como têm os seres humanos, e têm todas estas questões, não é? Portanto, é importante vermos, ok? Quais é que são as escolhas que nós fazemos em relação ao seu uso e das pessoas responsáveis por isso em relação ao seu desenvolvimento. E terminei. Para já. Agradecer à doutora Ana, porque ainda ficou com 5 minutos, o que significa que ou podemos passar este tempo para o próximo orador, ou podemos guardar para a parte do debate. Depois iremos ver a melhor forma, então, de gerir o nosso tempo. Sem mais demoras, então passarei aqui a palavra à professora Carla. Um bocadinho, peço desculpa, Carla Sousa, por favor. Não sei se é melhor por aqui. Ou que eu por trás também faz. Pode ser. Obrigada. Bem, não é preciso, não é preciso. Olá a todas as pessoas. Eu aqui, ao contrário da doutora Ana, tinha trazido uma apresentação, mas não quero ser eu a pessoa careta que vai usar. E também espero não usar destes 5 minutos adicionais. Na minha apresentação, eu trazia, sobretudo, uma ideia ou uma série de ideias que não destoam muito daquilo que a doutora Ana já foi dizendo, e se calhar enfatizar primeiro que a inteligência artificial surge para mim como uma área de investigação adicional daquilo que é fazer investigação relacionada com mídia nos tempos atuais, nos tempos modernos, porque na verdade não é a minha área de base. A minha área tem que ver com as literacias, mas muito mais associadas aos jogos e muito associadas às questões da deficiência e, portanto, e da inclusão social. E é assim que ela acaba por surgir. Uma questão que sempre foi muito crucial, e a seguir eu vou falar um pouco convosco mais em profundidade também no workshop, para mim,
foi esta ideia de perceber que a literacia crítica assenta no compreendermos como é que funciona a tecnologia. Nós, de uma forma muito... no dia-a-dia, de uma forma cotidiana, nós utilizamos da tecnologia sem pensarmos muito como é que ela funciona, muito como se fosse uma caixa negra, onde nós colocamos coisas e saem outras, colocamos estímulos e saem respostas, e é assim que nós olhamos para ela. Nós percebermos exatamente o que é que acontece dentro dessa caixa ajuda-nos a perceber a forma como é que podemos, eu não gosto de usar o conceito de proteger, mas como é que podemos olhar para ela de maneira mais crítica. A razão pela qual eu digo que não gosto necessariamente de usar o conceito de nos proteger é porque uma das coisas que também fomos ao longo dos anos percebendo é que na educação para os mídia as abordagens securitárias também não seriam a melhor forma. Não faz sentido nós hoje em dia dizermos aos nossos alunos: não utilizem a inteligência artificial para estudar, não façam os vossos trabalhos no ChatGPT, por favor, porque eles vão fazer, ou vão disfarçar mais ou vão disfarçar menos. É só esta a questão. Agora, ou nós realmente aceitamos isso e aceitamos criticamente no sentido de treinarmos as comunidades para aquilo que são as competências que precisam de ter para compreender estes funcionamentos, ou fingimos que é possível treinar, ou que é possível educar as pessoas desta forma securitária para a abstinência, para o não mexer e para o não utilizar e para o não fazer. Daquilo que eu tenho lido, visto, interpretado, um dos conceitos mais importantes que eu acho que talvez seja ainda pouco discutido, pelo menos abertamente, sobre as questões da inteligência artificial, nomeadamente sobre a questão dos LLMs, é que nós temos inteligência artificial em todo o lado, ou em muitos sítios, mas os modelos de linguagem de larga escala, assim como o GPT ou como o DeepSeek, são a grande inovação, uma das grandes inovações e aquilo que nos fez mudar muito a maneira como pensamos sobre isto. É o conceito de verossimilhança, que é assim um palavrão, mas que no fundo significa que ao pensarmos em inteligência artificial, para a pensarmos criticamente, temos que pensar a diferença entre algo ser verdadeiro e parecer verdadeiro. A inteligência artificial não está necessariamente treinada, estes modelos de linguagem, eles não estão necessariamente treinados para nos dar respostas, conteúdos verdadeiros. Eles estão treinados para nos dar respostas que parecem verdadeiras. Não significa que todos os conteúdos que nos deem sejam falsos, mas também não significa, por oposição, que todos sejam verdadeiros. Significa, porém, que todos vão parecer coerentes na maneira como estão escritos. Ainda acentuado por uma outra questão, que é a questão de terem sido desenvolvidos num quadro voltado, numa abordagem, digamos assim, centrada no cliente. Ou seja, que nos quer deixar satisfeitos e satisfeitas com as suas respostas. E isso tem os seus perigos. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha posto na minha apresentação era um pequeno teste, que é o exemplo que eu costumo dar mais quando falo com os meus alunos, que é perguntar ao ChatGPT algo como: ChatGPT, dá-me uma forma para eu emagrecer 5 quilos numa semana. E a primeira resposta que ele dá é: olha, isso não é possível, isso não é saudável, portanto é uma resposta muito direitinha. E eu depois digo-lhe assim, e é aqui que entra a ideia de mentalidade centrada no cliente, eu digo-lhe assim: pois, eu percebo, mas eu preciso mesmo, e eu quero mesmo. E depois ele diz: pois, realmente não é a melhor ideia, mas se tu queres mesmo, olha, o que tu tens a fazer é... Ok? Este é o perigo, e isto serve para um exemplo tão tonto que não é tonto, não é? As questões da saúde física e mental são fundamentais nestas questões, mas serve para isso, serve para a forma como criamos e reproduzimos informação, serve para uma série de questões. Obviamente que aqui, e todas as outras coisas que eu tinha trazido para refletir convosco, maioritariamente a doutora Ana já as foi mencionando, há uma série de potencialidades com estes modelos de geração de linguagem. Nos contextos das pessoas com deficiência, que são os contextos que eu mais trabalho, nos contextos da acessibilidade da tecnologia,
são inúmeros, nomeadamente a forma como são capazes de nos ajudar a fazer descrições detalhadas de imagens de forma muito, muito rápida e muito precisa. Também estava aqui com o accurate na cabeça. De forma muito precisa. Isso é fundamental. Até porque nós sabemos que a área da acessibilidade para as pessoas com deficiência não é uma área em que se diga assim, vamos perder postos de trabalho ao utilizar a inteligência artificial. É uma área onde não há postos de trabalho, é uma área onde há poucos postos de trabalho. Ou seja, se encontrarmos tecnologias que de facto apoiem esta questão da acessibilidade, é fundamental, porque senão ninguém investe ou investe muito pouco nesta área. Descrição de imagens, uma série de questões relacionadas com navegação por voz, etc., e que são alimentadas e bem por inteligência artificial. No entanto, tal como a doutora Ana também disse, importa refletir que, tal e qual como outros públicos, as pessoas com deficiência são subrepresentadas ou tendem a ser subrepresentadas nos contextos em que estas tecnologias são desenvolvidas e testadas. O que leva a que estes algoritmos também gerem menos respostas que as representem, gerem menos imagens que as representem. Isto quando é ainda mais grave quando pensamos as questões da deficiência e acessibilidade em relação à inteligência artificial interseccionadas, cruzadas, não é? Aqui entra um conceito que eu acho que é fundamental pensarmos, não é? Como é que é a interseccionalidade, que é como é que isto se cruza. Como é que se cruza eu ter uma deficiência e ter baixos recursos financeiros, como é que se cruza eu ter uma deficiência e ser uma pessoa racializada, etc. Como é que estas coisas se cruzam torna-se ainda mais difícil, não é? Reconhecimento facial, como a doutora Ana já falou, de pessoas com pele mais escura ou com features faciais que não sejam as mesmas daquilo que são das dominantes nas equipas de desenvolvimento tecnológico. Acontece muito também nas pessoas com paralisia cerebral, porque a simetria facial também não é exatamente aquela que é expectável, bom, seja lá o que isso for. Portanto, todas estas coisas são a considerar, além, e mais uma vez, de termos de pensar ainda a questão socioeconómica. Hoje em dia, e por mais que nós, mesmo na universidade, estejamos a utilizar a inteligência artificial de forma aberta, dou-vos um exemplo. Eu, em alguns contextos pedagógicos, peço aos meus alunos para gerarem textos com inteligência artificial para tentarem perceber onde é que eles são superficiais, onde é que eles podem carecer de cientificidade, onde é que eles precisavam de ser analisados criticamente, gerarem 2 opções de resposta para a mesma questão para tentarem perceber as diferenças que existem entre elas, como é que elas podem ter emergido. Mas importa perceber que, por exemplo, pensando sempre no ChatGPT, que é assim o que toda a gente conhece, a diferença entre uma versão gratuita e uma versão paga do ChatGPT é enorme na forma como, por exemplo, a versão paga procura na web e a versão gratuita não o faz. Ou seja, isto faz com que os meus alunos que fazem algo com uma versão gratuita vão ter só o modelo de linguagem a gerar o tal texto verosímil, verosímil é uma palavra que eu não sei dizer, desculpem. É muito importante, mas eu não a sei pronunciar. Portanto, é um texto que parece verdadeiro, mas que pode ter pouca base na evidência, e os que têm um modelo pago têm um texto que é baseado na evidência. Portanto, o que é que isto enfatiza? Enfatiza aquilo que nós já tínhamos em relação à literacia mediática antes da inteligência artificial. Portanto, uma determinada, pelo menos, correlação entre acesso e literacia que está mediada pelas condições socioeconómicas das pessoas. O que é um problema numa sociedade democrática, obviamente. E é por isso que o vosso papel é fundamental, não é? É por isso que o Projeto de Escolhas é um dos agentes fundamentais no nosso país, e é por isso que discutirmos a seguir sobre todas estas coisas é fundamental. Muito obrigada pelo vosso tempo e paciência. Nós é que agradecemos, já estamos com 10 minutos a mais, tenho-vos a dizer, para ou a parte do debate ou para o próximo orador. Passa então...
Pronto. Passo então a palavra ao professor Paulo Nuno Vicente. Está ali outro, não está? Boa tarde. Bom, antes de mais, queria começar por agradecer ao Instituto Português do Desporto e da Juventude este convite e dar os parabéns por termos, eu penso que era a Carla que há pouco discutia, digamos, vos perguntava quantas vezes é que falaram já publicamente entre vocês sobre este tema, e eu acho que é absolutamente fundamental que o façamos, e este é um bom momento, um bom exemplo de como fazê-lo, no momento ainda em que ainda temos uma margem substancial para poder desenhar a apropriação, digamos, social destas tecnologias como de outras. Bom, eu vou centrar e provavelmente vou dar mais crédito e bónus à nossa conversa, porque na verdade é assim que eu vejo estes momentos, como um diálogo e portanto, queria falar convosco e não falar para vocês, não é? Portanto, acho que é muito mais interessante. E portanto, trago 2 ou 3 pistas eventualmente sobre este tema. Se me forem ouvindo, digam um sinal que eu aproximo isto um bocadinho mais, está bem? E, portanto, vou começar, eventualmente, isto até parecia combinado, porque foi uma das últimas palavras que a Carla utilizou, mas não foi combinado, que tem a ver com, provavelmente, um dos mais fundamentais direitos humanos. Quem é que aqui, já agora, tem mais de 18 anos? Ou 18 ou mais de 18 anos? Pronto, não muito mais, porque senão temos aqui que nos envolver, mas isso significa que o próximo domingo deverá significar alguma coisa para todos nós, não é? E, portanto, eu vou falar um bocadinho sobre a noção de democracia, não é? E, portanto, como sabem já agora, imagino que saibam, há eleições no próximo domingo. Porque é que eu vos estou a falar deste termo? Alguém sabe aqui, digamos, a origem do termo democracia? Sem medo. Pronto, boa. É uma boa definição. Bom, vem do grego, não é? Demos krati, neste caso, e portanto tem a ver um bocadinho com o que gostava de dizer, com o exercício ou a decisão pelo povo, embora na Grécia Antiga fosse um bocadinho mais complicado que isso. Não vou falar diretamente sobre a democracia, mas sobre um outro termo que tem vindo a emergir nos últimos anos, tem a ver com a algocracia. Alguém imagina o que é que isto possa querer dizer? Já foi falado aqui a dica, um termo-chave. Se eu disser algoritmos, portanto, acho que eventualmente fica aqui uma pista para falarmos um bocadinho. Bom, a algocracia, digamos, é um termo, ou um conceito, se quisermos, para tornar isto mais académico, que tem vindo a descrever as práticas de utilização de sistemas algorítmicos, alguns de inteligência artificial, outros não necessariamente de inteligência artificial. Esta é uma distinção importante para se fazer, porque nem tudo que envolve algoritmos envolve inteligência artificial, e se vocês já abrirem uma folha de Excel, sabem isto, passa publicidade à Microsoft. E, portanto, estas práticas algocráticas ou algocracia, e eu darei aqui vários exemplos para passar da abstração ao concreto, têm precisamente a ver com a progressiva adoção de sistemas de inteligência artificial ou de sistemas algorítmicos na decisão de vários processos da nossa vida, bom, individual, mas também social. Ok? Eu vou-vos dar alguns exemplos para passarmos do abstrato ao concreto e para percebermos como é que estas práticas podem, e vou-vos falar de alguns casos concretos do passado recente, para percebermos que não estamos a falar de ficção científica. E é verdade, passo já agora a dizer isso, é evidente que muitas das ideias que nós temos sobre a inteligência artificial vêm do universo geral da ficção científica, seja dos videojogos, do cinema, da literatura, por aí fora. Aliás, eu costumo dizer, mais a sério do que a brincar, que o grande golpe de marketing do século XX não foi o Steve Jobs, nem o Bill Gates, e por fora foi um senhor chamado John McCarthy, que batizou o termo inteligência artificial. Porque isso, na verdade, e em várias discussões em que eu participo, há sempre, de alguma forma, em algum momento, a tentação de dizer, a palavra não é exatamente o que, digamos, isto não é inteligência, podíamos lhe chamar inteligência computacional ou computação avançada, mas de facto, neste caso, as palavras importam bastante. E para nós, progressivamente, pela própria designação inteligência artificial, temos este dever, diria já, de procurar não tratá-la como uma entidade humana ou humanizada, porque, na verdade, o desenvolvimento tecnológico vai no sentido contrário. Vocês já sabem muitos, se eu dissesse Siri, Alexa,
Cortana, por aí fora, ou seja, têm todas aquilo que se chama características antropomórficas, ou seja, a maior parte, e se falar da robótica ainda mais, não é? Ou seja, que tem uma forma antropomórfica, ou neste caso biológica, portanto, que seja humana ou animal em alguns casos, não é? E, portanto, o que acontece é que muitos desses sistemas não têm essa forma robótica, são sistemas de software e, portanto, para nós são invisíveis. E essa invisibilidade daqueles usos que aqui estava a ser referido, digamos que está por toda a parte, uma parte é verdade que está por toda a parte, mas também é muito marketing e este é também um negócio que movimenta muitos bilhões de euros e, portanto, muitas das coisas que são hoje comercializadas como sendo a inteligência artificial, na verdade, são sistemas que já foram concebidos na década de 60, 70 e 80, mas que hoje têm, de facto, a tal capacidade de computação e de acesso aos dados. E os dados somos nós. Não, ou seja, a matéria-prima com que a inteligência artificial é treinada e é desenvolvida são os nossos dados sociais. Mas eu queria dar alguns exemplos, dentro deste chapéu de chuva dos direitos humanos, alguns que espero que vos inquiete. Eu perguntei quem é que tem 18 anos ou mais, quem é que aqui está ou concluiu ou está em vias de concluir, por exemplo, o ensino secundário. Muito bem. Achariam justo e confortável para vocês se fosse um sistema de inteligência artificial ou algorítmico que calculasse a vossa classificação final no terceiro período ou no segundo semestre, dependendo de como a escola está organizada, e, portanto, que fosse não os professores, mas um sistema computacional a decidir qual era a vossa classificação final? Se calhar estão confortáveis com isso, mas podem dizer sim ou não? Não. Alguém está confortável? É indiferente? Bom, estou só a dar este exemplo porque isto foi exatamente o que aconteceu, portanto não é uma visão futurista, foi exatamente o que aconteceu no Reino Unido em 2020, fruto do primeiro confinamento da Covid-19. Portanto, o que aconteceu nas escolas do Reino Unido, como em Portugal também, não houve alguns dos períodos escolares funcionaram em confinamento e, portanto, o que na altura o governo do primeiro-ministro Boris Johnson fez foi, ordenou a criação de um sistema algorítmico que, parcialmente baseado no histórico escolar dos alunos e parcialmente por recomendações dos professores, chegasse à classificação da nota final, que em Portugal seria o equivalente ao acesso ao ensino superior. E, portanto, se em 75% ou 80% dos casos o processo correu razoavelmente bem, houve, de facto, muitos alunos que se viram impedidos de concorrer ao ensino superior, ou pelo menos aos cursos que queriam, e, portanto, foram penalizados. E porquê é que foram penalizados? Isto, aliás, é algo que é absolutamente comum a estes vários sistemas preditivos, ou seja, que elaboram previsões sobre o futuro com base no passado, e eu darei aqui outros exemplos, porque, precisamente, os dados que aqui já foram referidos, que foram utilizados para a previsão, foram dados mais ou menos estáticos. E, portanto, desconsideraram, por exemplo, um dos fatores que desconsideraram era o facto de alguns alunos terem utilizado o momento de confinamento para terem explicações adicionais e terem estudado mais e por aí fora. E, portanto, isso não foi incorporado no sistema de previsão. Mas podia dar outro exemplo. Na Austrália, em 2016, e isto acabou, na verdade, com a queda do governo australiano e com indemnizações decididas por tribunal, houve um sistema e que seria o equivalente aqui a juntar os dados da nossa autoridade tributária, portanto, as finanças, e os dados da nossa segurança social, é melhor não dizer isto porque o ambiente político anda muito favorável digamos, a que isto seja mal utilizado, como foi na Austrália, que era que fosse montado um sistema para fiscalizar os alegados benefícios sociais indevidos, ou seja, nomeadamente rendimentos, o que seria em Portugal o equivalente ao rendimento social de inserção e por aí fora. E houve uma série de pessoas notificadas, alguns dias do Natal, ainda para mais com essa agravante, mas aquilo que se chamam os falsos positivos. Ou seja, houve milhares de pessoas, perto de 400 mil pessoas, que foram notificadas como sendo, alegadamente, indivíduos beneficiários daqueles rendimentos, okay? Daqueles apoios sociais. E, andando para a frente na história, as pessoas só receberam uma carta, uma notificação. Vocês podem imaginar o que é receber uma carta sem direito a perguntas, não é? Sem compreender a fórmula de cálculo do algoritmo, sem perceber a forma de utilização dos dados e, portanto, basicamente é aquilo que vocês podem imaginar espero que não aconteça, mas quando nos chega uma multa à casa, não é? Ou quando uma dívida
ou uma cobrança qualquer, nós percebemos, ok, mas o que é que eu fiz para agora ter que devolver este dinheiro? E isto é conhecido como o escândalo do Robodebt, portanto, utilizando a metáfora do robô, porque foi uma vez mais um sistema automatizado que fez o cálculo e depois, em tribunal, veio-se a descobrir que havia uma série de problemas com o sistema. E, portanto, esse é só um segundo exemplo. Um terceiro exemplo, muito concreto, tem a ver com aquilo que se chama com o policiamento preditivo, não é? Que é a utilização desses, e agora vai parecer mesmo ficção científica, mas garanto-vos que não é ficção científica, com a utilização destes sistemas para, digamos, para a recomendação, onde, neste caso, há as forças policiais, em que bairros ou em que zonas da cidade ou das áreas metropolitanas policiar mais ou menos. Não é difícil de imaginar que isto começou por ter muito grande adoção em que país? Adivinhem lá, nos Estados Unidos. Não é? E foi também, mas também posso-vos dizer que é utilizado na Europa, já agora, na Índia, e também há alguns estudos interessantes sobre o caso alemão, mas por motivos diferentes aos norte-americanos. No caso dos Estados Unidos, porque muito rapidamente se chegou, uma vez mais, à conclusão de que o sistema estava a produzir uma retroalimentação. Ou seja, o sistema que foi vendido a algumas corporações, a alguns departamentos de polícia, estava, naquele caso, não por acaso, como vão ver, a sugerir às forças policiais que patrulhassem particularmente zonas suburbanas de presença negra. E porquê? Temos que nos perguntar, porque os dados de treino do sistema eram os da própria polícia e, portanto, havia aqui o sistema de feedback, de retroalimentação, que era, se um sistema tem mais dados e determinados dados, vai, obviamente, elaborar previsões com base nos dados que tem e em extrapolações que possa fazer daí. Bom, claro que eu podia falar aqui de alguns aspectos ligados à questão laboral e, portanto, isto, sim, é verdade, já é muito utilizado para a seleção digamos, ou pelo menos para a ordenação. Há um caso, eu vou só referir, porque penso que ainda se encontra em tribunal e, portanto, também se sabe muito pouco, mas quando há uns anos a TAP foi reestruturada, foi contratualizada uma empresa privada também para aportar um sistema algorítmico para identificar trabalhadores a prescindir. E, portanto, há vários casos em tribunal e, portanto, que serão apurados se o uso foi transparente, indevido e devido por aí fora. Só para alertar que não é ficção científica, uma vez mais. E, portanto, isto um bocadinho, o que eu estou aqui a alertar dentro do chapéu dos direitos humanos é como é que, não sendo um automatismo, porque obviamente eu deveria ter começado por dizer, porque senão vamos passar aqui os três por absolutos críticos da tecnologia, o que não é o caso provavelmente, mas como qualquer tecnologia não é seguramente neutra e tem obviamente grandes vantagens, convém só fazer aqui o parênteses que é muito utilizado e tem, sobretudo na área médica, para detecção precoce de tumores e outras aplicações médicas e, portanto, não é uma questão de diabolizar a inteligência artificial como uma área científica, eu diria mais que é na sua esfera de aplicação e na decisão política que hoje está uma boa parte do risco, que é em que áreas utilizar. A Ana já aqui referiu a questão do regulamento do chamado AI Act, o Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial, mas é evidente, como toda a gente, não sei se há juristas na sala, mas é um bocadinho, não sei se também se há adeptos da Fórmula 1, mas quem é jurista ou sabe de Fórmula 1 sabe que é sempre possível encontrar interpretações ali entre as linhas dos regulamentos, não é? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados em Portugal teve e tem, não é, vários pedidos para a utilização destes sistemas e é muito provável que aqueles exemplos que eu aqui vos dei de 2016, 2020 e de alguns anos, há vários casos que vos posso falar, chegarão muito rapidamente em Portugal e que nós sejamos confrontados com estas questões. Bom, há aqui um outro tópico que tem a ver diretamente também com os direitos humanos e que agora é um bocadinho para algo completamente diferente, mas nem tanto, que é, porque imagino que todos vocês utilizem redes sociais, certo? Pronto, isto é pergunta de retórica, como é evidente. E, portanto, quem é que acha, já agora, quem é que tem a ideia que tudo aquilo que aparece no feed, o feed, quer dizer, não tem que ser do Facebook, mas aquilo que vos aparece em qualquer rede social, é 100% decidido. Quem é que acha nesta sala que é 100% decidida por um sistema algorítmico? Ou seja, que é um computador a decidir? Põe lá o braço no ar. Ou seja, se é a plataforma a decidir ou a aplicação. Pronto, a resposta curta é... Diga. Força. Não sei.
A questão é que não é. Portanto, ou seja, não é totalmente decidida. E porquê é que eu vos estou a falar um bocadinho sobre isto? Porque é uma outra lógica dentro dos direitos humanos que é pouco falada. Só há uma terceira que eu falarei que é ainda menos falada, que já lá chegarei. Esta segunda tem a ver com o chamado trabalho invisível. E com o trabalho invisível, sobretudo dos moderadores de conteúdo nas plataformas. Sejam de vídeo, de redes sociais, outras questões. Portanto, se vocês se divertirem, como eu fiz há uns anos, quando escrevi aquele livro que foi aqui enunciado, e, portanto, se forem a anúncios de trabalho nas plataformas que existem e se pesquisarem por moderação de conteúdos, existem trabalhos de empregos, não é? Digamos, geralmente a part-time, ou, em alguns casos, a full-time, mas há empresas que contratam esses moderadores de conteúdo e esses trabalhadores. Portanto, as grandes empresas tecnológicas subcontratam empresas, geralmente de trabalho temporário, para subcontratar trabalhadores que são tarefeiros nessa função de identificar se os conteúdos cumprem ou não as políticas da plataforma. E como devem imaginar, aqui há estudos que já o indicam, não é a minha área, mas é a da Carla, eventualmente, vocês têm áreas da psicologia e áreas da saúde, nomeadamente nos Estados Unidos existem já estudos que mostram que a exposição destes trabalhadores, digamos, a conteúdos aleatórios, porque eles nunca sabem que imagem, por exemplo, é que vai aparecer a seguir, não é? Tanto pode ser um gatinho, não é? Como pode ser uma imagem de um acidente de trânsito ou outras coisas ainda piores. E, portanto, os estudos que indicam é que este trabalho invisível e a exposição rotineira a estes conteúdos gera um certo nível de stress pós-traumático, mas gera também a progressiva perda de empatia. Ou seja, porque em alguns casos, há pessoas que fazem como um part-time, mas há também casos em que, na verdade, esta é a função do trabalho a tempo inteiro. E, portanto, isto é uma frente do uso da inteligência artificial, ou daquilo que se chama a inteligência artificial, porque não é decidida por algoritmos, neste caso, são seres humanos que estão a tomar a decisão e que é pouco discutida. O terceiro, e para concluir, tem a ver com a questão da sustentabilidade. Já foram faladas aqui muitas vezes sustentabilidade, neste caso particularmente ambiental, mas porque há outras formas de falarmos sobre a questão da sustentabilidade. Mas esta terceira questão, que é muito pouco, enfim, começa ao longo dos últimos anos a ser mais discutida e não é provavelmente mais discutida porque há muita falta de dados que as empresas de tecnologia obviamente não libertam, não é? Que tem a ver com os enormíssimos consumos de energia elétrica e de consumos de água que os servidores onde são alojados os dados, portanto, os data centers. Quer dizer, eu posso-vos dizer que um dos mais recentes da Amazon, passando aqui a publicidade, é equivalente a mais de 20 ou 30 campos de futebol. Portanto, estamos a falar de áreas com servidores e que precisam ser refrigerados. Portanto, o consumo elétrico e de água para refrigerar, manter frios as componentes, é absolutamente avassalador. E, portanto, e eu considero também que isto é um direito humano, digamos, e por isso é que estou a trazer esta aqui à vossa discussão. Bom, e terminaria com estes três tópicos, não sei se ainda há bónus, se não há, mas fica para a conversa, só para terminar com um ponto, que momentos como este sejam de debate, de formação. Eu acho que a escola no sentido a escola formal, mas também os momentos não formais de formação são absolutamente essenciais, porque é evidente que existem iniciativas legislativas de regulação, como foi já aqui falado o europeu, mas nós sabemos também que a tecnologia, neste caso, vai sempre andar, e a adoção da tecnologia, as práticas vão sempre andar à frente do texto da lei, não é? E aqui algo que é absolutamente fundamental eu sou o pai de 2 rapazes, um de 13 anos, e tenho que confessar aqui, isto vai ser um momento politicamente incorreto, mas pronto, preparem-se, fico um bocadinho chocado, para não dizer mais, com o desfazamento, aquilo que um autor nos anos 50 falava o choque de futuro. O problema é que deixou de ser um choque de futuro para ser um choque de presente, que é, por exemplo, aquilo que ainda, e se há professores na sala, peço desculpa, professores de TIC em particular, que é aquilo que digamos, o que não se está a ensinar na área das TIC, no ensino 7º ano, 8º por fora, ou 5º ano, e o uso que os jovens já têm do ChatGPT e de outras aplicações, não é? Ou seja, a possibilidade de irem buscar scripts de código, fazerem, e muitas das vezes, eu não estou a generalizar, também sei que há excelentes professores, infelizmente passei por vários, estamos ainda a fazer apresentações de PowerPoint, uma vez mais, ou de Excel, quando os miúdos já estão a fazê-las no ChatGPT, não é? E, portanto, este risco de choque de futuro / choque de presente também nos devia preocupar
portanto, obviamente passa também pela formação de professores, pelos programas curriculares, por aí fora, mas isto dava uma longa conversa e, portanto, por aqui termino. Obrigado. Agradecer então aos oradores pela sua partilha de informação e por terem cumprido o tempo. Digamos que o professor Paulo acabou por ocupar o tempo que as colegas de painel, mas não faz mal, foi muito interessante e foi também muito interessante a questão de ter estado a interagir aqui com a plateia no sentido de os fazer refletir, também isso é sempre uma mais-valia. De seguida, vamos fazer um pequeno resumo, então, das apresentações para depois vos passar a palavra, que é o mais importante aqui, então, de ouvir as vossas dúvidas, as vossas partilhas, as vossas questões que tenham. Portanto, espero fazer um breve resumo, então, do que foi aqui partilhado. Começamos, então, com a doutora Ana Martinho, que começou por nos alertar da questão da inteligência artificial estar em quase todo o lado, é um facto, que as decisões devem ser tomadas. Por um lado, podemos utilizar a inteligência artificial para tomada de decisões, mas tem que ser algo sempre refletido, com um espírito crítico na análise do que nos é dado. Falou dos aspectos positivos e também negativos que a inteligência artificial nos dá, mas é importante sabermos que ela está presente nas nossas vidas, que não a vamos deixar de usar, temos é que saber usá-la. Falou da questão dos vieses, da questão dos algoritmos também, na questão do processamento de dados e falou-nos também daqui de uma questão muito importante que está relacionada com os direitos humanos. Deu-nos vários exemplos, como a questão do reconhecimento facial, que é uma questão pertinente, porque sabemos que a inteligência artificial parece-me, porque sou uma analfabeta nesta área, dá-nos a informação daquilo que nós também lhe damos, portanto, nós é que enriquecemos a inteligência artificial com os nossos dados e há aqui questões que têm que ser efetivamente refletidas e repensadas no sentido, desculpem utilizar a expressão, mas talvez de procurar que seja uma inteligência artificial mais inclusiva, digamos assim. Falou-se aqui da questão também da diversidade, que vai ao encontro do exemplo que foi dado e falou-se, por último, aqui também da questão da transparência que deve ser utilizada na inteligência artificial, na responsabilidade do uso da mesma, de quem a faz e de quem a utiliza, e de haver um acesso mais equitativo a nível das tecnologias. Isto um breve resumo, doutora Ana, do que foi aqui partilhado por si. Passamos então à professora Carla, que começou-nos por nos alertar para a questão da literacia crítica, que assenta em compreender como é que funciona realmente as tecnologias, é importante percebermos isto, porque para fazermos um bom uso dela temos que perceber como é que ela funciona, dos seus aspectos, mais uma vez, positivos e negativos que poderão ter. Tentarmos olhar sempre de uma forma crítica para a inteligência artificial, não no sentido de excluí-la, mas de compreendê-la e de perceber os seus benefícios. Falou-nos também aqui em pensar no que é verdadeiro, nas respostas verdadeiras que nos possam dar, ou naquelas que parecem, achei interessante o verbo parecer, que nos parecem realmente ser verdadeiras, e vermos então as potencialidades destes modelos que existem então a nível da inteligência artificial. Uma questão também pertinente e interessante que foi aqui partilhado e que nos fez refletir, nomeadamente a mim, tem a ver com a questão da acessibilidade. A professora Carla falou muito nesta questão da questão da acessibilidade e na questão do acesso, neste caso, de pessoas com deficiência, das vantagens que há nesse sentido, mas ao mesmo tempo na parte que nem sempre poderá ser tão positiva quando nós sabemos que a nível socioeconómico nem toda a gente está no mesmo nível. E por último, falarmos então aqui nesta questão da diferença do que é gratuito e do que é pago, que a informação que nos é dada é totalmente, ou parece-nos ser diferente, porque no que é gratuito, digamos assim, é um texto que poderá ser mais formatado, corrijam-me se eu estiver errada, e numa versão paga já será um texto que poderemos considerar provavelmente mais credível ou com informações mais verdadeiras. Por último, temos então o professor Paulo Nuno Vicente, que nos começou, como nós começamos por dizer, aqui a interagir com o público, a fazer-nos refletir sobre esta questão da democracia, havendo eleições já no domingo. Portanto, refletirmos até aqui com o nosso dever, aqui já sou eu a falar, não foi o professor Paulo, com o nosso dever cívico que temos nesse sentido. Falou-nos da questão da algocracia, que eu nunca tinha pensado nisto, confesso que se calhar tenho que começar a ler mais sobre esta matéria, porque nem conhecia o termo, portanto, aqui na questão de descrever as práticas dos termos dos algoritmos.
Falamos então também aqui da questão dos sistemas da inteligência artificial a nível social e a nível individual, e para refletirmos aqui um bocadinho também sobre os vários exemplos que o professor foi-nos dando. O professor falou-nos do caso do Reino Unido, em que vocês puderam ver muito bem a questão da avaliação em tempo de confinamento, criado um sistema que é requisito provavelmente pelos professores e por pessoas da área da educação, que, por um lado, poderá ter sido justo com alguns alunos, mas também poderá não ter sido justo com outros. Deu-nos o outro exemplo da Austrália, também, a nível dos apoios sociais, que é algo que mexe realmente com a parte financeira e não só com a vida de uma família, em que um sistema poderá, mais uma vez, ter sido justo com algumas famílias, mas outras terem ficado excluídas, ou se calhar terem visto diminuir o seu apoio, porque foi o resultado de um sistema que foi comprado para ser utilizado nesse sentido. E depois, a questão dos Estados Unidos, não é? Que temos assim os Estados Unidos no seu melhor, a questão do policiamento, como já podemos aqui refletir. Policiamento em algumas zonas, como vocês puderam ver, e realmente esses dados, como o professor disse, foram dados utilizados pela polícia. Portanto, o resultado que deu, por um lado, não foi algo de novo, provavelmente portanto, digamos assim, para esta questão do policiamento, porque já eram dados recolhidos pelos mesmos. O professor alertou-nos, e muito bem, para a questão da sustentabilidade ambiental, para a questão que já tínhamos falado de manhã, a nível dos consumos, a nível de energia e de água, que realmente é utilizado a nível da inteligência artificial, e depois chamou-nos a atenção a todos nós para a questão, enquanto educadores dos nossos filhos, e também a nível da escola. É importante repensar a questão do ensino no sentido dos nossos filhos, dos nossos educandos, acompanharem, digamos assim, o desenvolvimento das tecnologias, mas é importante também que a escola faça a sua reflexão nesse sentido. O que é ensinado, como é que é ensinado e quando é que é ensinado. Penso ter feito um resumo, não sei se fui ao encontro do que realmente... Ok, obrigada. Passo então a palavra a vós, que queremos aqui ouvir então a vossa reflexão, a vossa partilha. Estejam à vontade. Já agora, só uma coisa, o episódio desculpem lá, estava só aqui a pesquisar, não é? Para alguma coisa certa. O tal episódio chama-se Nosedive e é o primeiro episódio da terceira temporada, para quem quiser ir ver, ok? Do Black Mirror. Ok, obrigada. Vale mesmo a pena ver. Boa tarde. David, está ligado? Olá, boa tarde. Não. Aqui diz que está ligado, é verdade. Isso eu posso não usar. Se calhar entrar atrás disso para a gravação. Posso experimentar? 1, 2, teste. Não, mas estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Não, agora fiz feedback. 1, 2. Está ligado, está ligado. Está ligado. 1, 2. Som 1. O microfone é bom no feedback. É uma grande questão que é as crianças utilizam o chat GPT. Nós sabemos disso, só que o que podemos fazer para que eles não simplesmente copiem a informação sem lerem, sem saberem se está correta, sem ponderarem sobre aquilo que estão a ler. Que dicas é que nós podemos fazer? Ou seja, até nós, talvez na nossa dia-a-dia, nós como utilizamos, seja para vídeos engraçados, seja para dúvidas que nós temos, de que forma é que não podemos depender tanto da inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais estamos dependentes, porque são respostas que nos agradam, é claro, vão ser sempre muito simpáticos connosco, muito cordiais, e isso puxa para nós. Nós acabamos por às vezes usar a inteligência artificial como psicólogos de bolsos também. Eu acho que isso também causa esses problemas. Como é que nós não diabolizamos a inteligência artificial, mas ensinamos as crianças a usarem com cuidado? Acho que dicas é que vocês têm sobre isso? Bem, obrigada, antes de mais, pela questão. Olha, assim, são mesmo isso, são dicas. Acho que ainda não há uma resposta certa, um bocadinho como diziam aqui os colegas, não é? Estamos numa área que ainda estamos a moldá-la. Eu diria que
a grande questão passa por isto. Primeiramente, explicar exatamente como é que ela funciona. Uma das formas como eu explico que funciona, um bocadinho para descer à terra e para lhe tirar esta ideia de entidade que também falamos aqui, é equipará-la de forma muito simplista e obviamente muito leiga. Qualquer engenheiro informático ficaria muito zangado comigo, esperemos que não esteja aqui ninguém com essa formação. É equipará-la àquela ferramenta que nós temos no nosso telefone quando escrevemos mensagens e que nos diz qual é a palavra que faz mais sentido a seguir. É como se fosse isso um bocadinho assim, multiplicado por 1000, não é? Tem acesso a todos os dados disponíveis e vai criar um texto que faça sentido, sempre vendo qual é a palavra que faz mais sentido a seguir, qual é a palavra que faz mais sentido a seguir. Isto treinado com aquelas premissas que fomos pensando. Treinado para nos deixar felizes, como dizia muito bem, para nos deixar agradados, não sei se felizes, mas agradados, para nos acautelar alguma ressonância emocional, não é? E algumas questões que temos visto da maneira como as pessoas até se vinculam com estas tecnologias emocionalmente e que nos parecem estranhas, mas quando olhamos para elas não são assim tão estranhas. Exercícios que se podem eventualmente fazer são mesmo estes de gerar várias respostas e perceber onde é que elas diferem. Para os mesmos prompts, para as mesmas perguntas, gerar várias respostas. Onde é que elas diferem? Porquê é que será que elas diferem? Confrontar, por exemplo, coisas que estão sobre as quais sabemos a verdade, digamos assim, perguntá-las fingindo que não sabemos e perceber qual seria a hipótese do ChatGPT, para percebermos que por vezes poderá ou poderá não ser sempre a melhor das respostas. Algumas coisas até sobre questões de saúde mental que têm sido estudadas nos dois lados, tanto nos dois lados que me interessam muito, videojogos e saúde mental, e que ajudam a percebermos estes vieses. A ideia de utilizar modelos de linguagem para diagnosticar questões de saúde mental, como as questões de saúde mental têm um lado socioemocional muito grande, ele subdiagnostica-as, tende a subdiagnosticá-las, mesmo que os modelos sejam treinados com os critérios de diagnóstico e com muitos casos e com muitas vinhetas nesse sentido. E uma outra questão que eu acho que também é interessante é a forma como, por exemplo, quando pedimos um conceito de jogo ou um conceito de uma narrativa, normalmente, mesmo quando pedimos uma coisa infeliz e triste, ele não vai muito nesse sentido. Tem dificuldade em dar-nos uma coisa mais negra. E isso dá-nos uma visão de mundo também bastante enviesada. Mesmo que o viés seja para a felicidade e para o positivo, é um viés a considerar. Pronto, não sei se respondi. Lembrei-me só uma coisa que tinha a ver com aquilo que a Carla estava a dizer, não sei, tipo a trisavó do ChatGPT, o Eliza, não é? Foi um dos primeiros chatbots a ser construído. Se vocês forem à net, se pesquisarem Eliza chatbot, há uma universidade americana que fez um modelo parecido com o que foi construído na altura, mas que era um computador gigantesco, não é? E agora podemos ter nos nossos computadores. E ele era aquilo que eles chamavam um robô psicoterapeuta. Ou seja, como é que é? Aquela que era rogeriano, não é? Que é aquela coisa de tu fazes uma pergunta e ele devolve-te uma pergunta para tu refletir sobre aquilo que estás a querer perguntar, não é? Portanto, esta ligação à questão da saúde mental, etc., já vem de longe, não é? Nestes chatbots. Eu não sei tanto como a professora Carla, não é? Porque não é a minha área, não é psicologia, mas sempre achei muito interessante esta ligação, que hoje em dia pode ser mais preocupante, não só também, que tem usos positivos, não é? Mas também pode ser preocupante porque há muitas pessoas que estão a usar estes sistemas, não é? Para conseguir ir ao encontro daquilo que elas também querem ouvir e não tanto aquilo que precisariam ouvir, não é? Não sei até que ponto é que isto, do ponto de vista psicológico, é uma coisa positiva. Eu acho que isto também é uma coisa interessante a ser discutida no que diz respeito às questões todas da saúde mental. E consegui dizer questões para aí umas 5 ou 6 vezes, mas pronto, ok? Eu se calhar só aqui colmatava, para já dizendo que ali
a brilhante e gentil apresentação do início dizia que eu tenho um mestrado em Psicologia Clínica, mas eu faço muito pouco Psicologia Clínica, portanto sou muito pouco especialista na área e é um disclaimer importante a fazer. Mas de facto, há usos muito positivos da inteligência artificial nestes âmbitos. Na minha universidade, mais uma vez, não por mim, que não é a minha área tem mais a ver com os mídias, com as questões da aprendizagem, das literacias, da diversidade. Desenvolvemos, por exemplo, uma ferramenta de treino de anamnese, portanto, de treino de entrevista psicológica. Ali a grande diferença para estes modelos de linguagem mais amplos é com que dados é que a ferramenta foi treinada. De que forma é que a ferramenta foi treinada? Não é uma ferramenta disponível para qualquer pessoa, é uma ferramenta em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, portanto, presumo que a pessoa que a está a utilizar tem uma formação de base e também foi treinada com dados específicos que não são todo e qualquer dado que está na web, e isso faz alguma diferença. Porque depois há isto, não é? Que é um bocadinho aquilo que eu falava há pouco, do parecer verdade, da satisfação do cliente. Eu consigo facilmente, e passando aqui o alerta para algum gatilho, a coisas horríveis, como eu quero perguntar a um modelo de linguagem como é que eu acabo com a minha própria vida, ele vai-me dizer que não pode dizer, e vai-me dizer que não pode dizer, mas só até certo ponto, porque eu depois vou conseguir contorná-lo e ele vai-me dar hipóteses, e isso é obviamente muito preocupante e perigoso. Desta forma, eu realmente não faço uso frequente do ChatGPT porque às vezes fico assim na dúvida. Porque uma coisa que eu pesquisava antes no dicionário e acrescentava-me mais, hoje em dia já vai-me facilitando e deixando preguiçoso e perdendo algumas capacidades de pensamento. Como é que podemos nos posicionar mediante desta evolução toda? Qual é o conselho a transmitir para a geração vindoura? Bom, a pergunta digamos, uma pergunta existencialista, não é? Ou seja, porque também depende muito de como definimos quem é que são os nós, não é? Ou seja, quando está a perguntar como é que nós, e eu vou tentar responder isso de diferentes formas, não é? Eu acho que, antes de mais, para que não pareça que cada um de nós tenha que fazer por si só, isoladamente, não é? Ou seja, creio que nas diversas áreas é fundamental que haja, isto é muito difícil, não é? Portanto, é mais fácil, de facto, dizê-lo do que fazê-lo, mas é, de facto, fundamental que na elaboração, digamos, que nós tenhamos políticas públicas desenhadas com base em evidência. O que isto quer dizer é que eu sei que os ministros e os secretários de Estado não têm permissão de ser investigadores, não é? Mas há, de facto, começa a existir nos últimos 30 anos, não é? Alguma evidência sobre consequências positivas, seguramente, e consequências negativas do seu uso ou de determinados usos em determinados contextos. Portanto, isto tem mais a ver com o nível macro, ou um nível maior, mais abstrato, de regulação, por aí fora. Depois há um nível, digamos, auxiliar, se quisermos, e eu não queria... a dificuldade da resposta é que eu não queria, de facto, isolar, ou não queria, digamos, que se confundisse inteligência artificial com ChatGPT. A inteligência artificial é uma área muito mais vasta, não é? E não são só os grandes modelos de linguagem. No caso dos grandes modelos de linguagem, portanto, que é a base tecnológica que está por trás do GPT, há, de facto, algumas utilizações positivas, não é? Ou seja, eu, por exemplo, utilizo, enfim, posso dar 2 exemplos de como tenho utilizado. Por exemplo, é interessante partilhar porque, enfim, numa unidade curricular ligada mais às tecnologias, portanto, novas narrativas digitais e por aí fora, tem sido interessante os alunos, na elaboração, por exemplo, de trabalhos de narrativa interativa, alguns grupos têm procurado, ou têm proposto, não filmar, como estão aqui a fazer, mas desenvolverem os prompts, que são as instruções
que nós damos, digamos, ao GPT, de uma forma que o output seja de altíssima qualidade cinematográfica. Obviamente isto é discutível, o que eu consigo partilhar é que o resultado será tão bom quanto o input for bom. Isto quer dizer, se nós dissermos, olha, produz-me uma imagem de um homem a caminhar em direção a um carro, isto vai ser provavelmente a imagem potencialmente desinteressante e de nível médio. Agora, o que eu posso partilhar é que esses alunos, por exemplo, eram verdadeiros testamentos, digamos, nos prompts, porque ninguém, ou alguém que não tivesse, por exemplo, formação e conhecimento prévio de direção de fotografia, de cinematografia, de videografia, conseguiria também produzir aquelas instruções para que o resultado fosse melhorado. E, portanto, isto só para fazer aqui alguma... Claro que isto coloca outras questões ao nível da indústria e por aí fora. Se o virmos como um auxiliar, por exemplo, quando temos digamos, agora estou sem ideia para escrever um texto por aí fora, digamos, e isso pode ser uma boa forma de, digamos, de desbloqueio. Eu acho que começa a ser mais... O exemplo que deu acho que é fantástico, que é o da... Falou em dicionário, não é? Ou seja, o que se tem vindo a perder, e não é só uma questão da inteligência artificial, na verdade é tudo com a esfera do digital. Tem a ver mais precisamente com a questão do conhecimento organizado em base de dados. Eu não sei se vocês... Quer dizer, haverá algumas pessoas nesta sala, seguramente as que estão aqui e outras, que ainda terão descoberto discos, CDs e livros pelo ato, ou seja, sem saberem o que é que estão à procura numa biblioteca pública ou outra. Ou seja, que descobriram se calhar um grande músico ou um grande autor, um grande escritor, pesquisando numa estante, não é? Nós hoje, e o exemplo que estava a dizer é interessante do dicionário, perdemos esse processo de descoberta. Porque estamos, digamos, se não tivermos cuidado, estas tecnologias, claro que são altamente, aliás, são tecnologias de eficiência, porque elas vão nos dar aquilo que nós procuramos, mas vem com o risco de nós não sermos expostos àquilo que não sabemos, não é? Ou seja, que é, basicamente, que é o problema da dupla ignorância, que é nós não sabemos o que não sabemos. E, portanto, nós quando vamos a um dicionário, só para tornar isto mais concreto, isto é à procura de uma enciclopédia, que seria ainda um exemplo melhor, não é? Que é descobrir onde é que isto está na enciclopédia, estou a falar mesmo em enciclopédia, ainda em papel, daquelas coisas, não é? Que muita gente já não usou. Mas nós, à procura de certo tema, cruza-se com outros temas e acaba por descobrir outros. Nesta pesquisa por base de dados, não é? E nós vemos isso no comércio eletrónico, não apenas é muito dirigido o que nós pesquisamos, como depois os sistemas de recomendação utilizam as nossas próprias pesquisas para nos darem mais daquilo que nós já pedimos, não é? E, portanto, este, do ponto de vista digamos, de processo de conhecimento e de informação, acontece a mesma coisa. Já agora, nós não puxámos aqui o assunto para essa frente, acontece aquilo que se chamam, digamos, o sintoma de bolhas de informação, que se pode falar sobre informação no sentido jornalístico ou de informação no sentido geral, que é, se gostar muito de determinada coisa nas redes sociais, o algoritmo vai-lhe dar mais do mesmo, não é? Porque sabe, porque eles estão feitos, e isto não é, digamos, estão verdadeiramente desenhados para uma gratificação imediata. Ou seja, a gratificação imediata que é, nós queríamos aquilo e agora, digamos, não é... E isso também se tem vindo a perder, não é? Também se nota muito essa capacidade destes sistemas nos darem aquilo, como a Carla há pouco dizia, que era nos darem aquilo que nós queremos, não é? Mas a vida faz parte também, nós descobrimos coisas que não queremos, não é? Porque senão... Isso faz parte do processo de descoberta e, portanto, não se trata de uma questão de diabolização, mas à semelhança de outras tecnologias. Aliás, estamos aqui a falar de dicionários e de enciclopédias, nós podemos imaginar, provavelmente, o drama dos monges copistas quando Gutenberg, digamos, inventou, enfim, ou adaptou os tipos móveis e passou a reproduzir mecanicamente, neste caso começou a Bíblia e depois os jornais e por aí fora. Portanto, a revolução tecnológica da informação tem algum paralelismo com o que estamos hoje a viver. E, portanto, temos que ser nós, o grande desafio é que temos que ser nós a decidir onde é que estão as linhas vermelhas, não é? E não haver, de facto, esta determinação. E um dos grandes problemas que nós hoje assistimos, e por aqui termino, é que, enquanto historicamente havia, digamos, se pensarmos nas principais tecnologias durante o século XX, para simplificar, havia uma grande participação dos Estados, ou as infraestruturas associadas a essas tecnologias eram pertença do Estado e, portanto, havia
maior regulação automática. Isso não se passa hoje. Nós passamos aqui a tarde toda a falar do ChatGPT, que pertence a uma empresa que se chama OpenAI, ou falamos do Facebook, que pertence à Meta, portanto, elas não pertencem a Estados e isso torna, isso não é nada nesse sentido ideológico, é uma questão verdadeiramente cívica, de a caixa negra, na verdade, é mais difícil quando as bases, ou falámos há pouco, dos data centers, não, dos centros de dados, não serem serem, na verdade, de propriedade privada. E, portanto, isto torna muito mais complexo todo este problema. Muito obrigada, professor. Sim? Não havendo dúvidas, não havendo questões, passo então aqui a palavra ao colega David, que irá então aqui... No fundo, é agradecer uma vez mais a vossa presença e chamar para a apresentação do Plano Nacional de Literacia Mediática o diretor da Portugal Media Lab, Dr. Sérgio Gomes da Silva. Tinha pensado hoje em falar-vos, desde logo, da Operação 7 Dias com os Média, na qual este seminário se insere. Também falar um pouco sobre a importância dos meios de comunicação social, da literacia mediática. Depois, falar-vos um pouco do cruzamento da inteligência artificial com a comunicação social e com a literacia mediática. E, por fim, então, falar-vos no Plano Nacional de Literacia Mediática e numa outra medida... Ok? Sim? Pronto. E numa outra medida que é o Programa de Oferta de Assinaturas a jovens entre os 15 e os 18 anos. Mas quero começar por agradecer ao IPDJ, ao CENJOR, à Secretaria-Geral do Governo, o Centro Educativo, por serem parceiros neste evento. Esta linha de eventos vem já desde 2023, portanto já vai no seu 3º ano. Ana, não sei se me esqueci de algum parceiro, mas queria agradecer a estes vários parceiros. Sim, da Secretaria-Geral, sim, falei nisso. Queria agradecer a estes vários parceiros terem-se associado para permitir este evento. Tem havido outros, oficinas, ações de formação, que nos parece têm sido bastante interessantes. Bom, como eu comecei por dizer, este evento insere-se na Operação 7 Dias com os Média, que é uma iniciativa que vem desde há cerca de uma dúzia de anos e que é promovida por um conjunto de 14 entidades, que tem um objetivo, que é fazer com que todos nós cidadãos, tomemos consciência do papel que a comunicação social tem nas nossas vidas e que, através dessa consciência, adotemos atitudes mais críticas aqui no sentido de serem mais capacidade de discernimento, não é? Crítico aqui não é no sentido negativo, que às vezes o termo tem, mas neste sentido positivo de estarmos alerta, de sabermos aproveitar as oportunidades, bem como prevenir os riscos. Mas dizia eu que este conjunto de entidades tem este objetivo de nos levar a tomarmos esta consciência e por isso todos os anos, entre o dia 3 e 9 de maio, organiza esta iniciativa, ou esta operação, como lhe chamam, em que o propósito é que o máximo de entidades da sociedade civil em geral, desde as escolas, as universidades séniores, os centros comunitários, enfim, a sociedade no seu todo, se junte promovendo as suas próprias iniciativas, partilhando deste objetivo. E, na realidade, os meios de comunicação social estão muito mais presentes nas nossas vidas do que nós normalmente temos a noção. Enfim, eu estou aqui pressionado com o tempo, se não tivesse, faria aqui um pequeno exercício para vos levar a tomarem consciência das interações que hoje já tiveram com meios de comunicação social. Tradicionalmente, quando falamos de meios de comunicação social, enfim, até há 30 anos, falávamos em televisão, em rádio, em imprensa. Hoje falamos de uma realidade que é muito mais diversa, muito mais complexa e que passa por todas estas ofertas, digamos assim, que nós temos através dos nossos telemóveis, através das Smart TVs, através dos nossos computadores, enfim, todos estes dispositivos conectados e que servem para nos informarmos, que servem para nos entretermos e também para aprendermos, para desenvolvermos as nossas competências.
E, de facto, nós, desde que acordamos até que adormecemos, somos constantemente bombardeados por conteúdos. A minha também acontece durante a noite enquanto estou a dormir, mas aí confesso que não dou atenção. Isto mostra a omnipresença destes meios na nossa vida, e também há uma coisa que nós normalmente não temos muito esta noção. Mas porquê é que nós achamos que uma coisa é trendy, é cool? Enfim, quando era miúdo, as palavras que se usavam eram outras, não era? Porque é que a gente acha que, no meu tempo dizia que uma coisa é fixe ou que está na moda? Tem a ver com as dinâmicas da comunicação social. Um colega de trabalho, há 2 dias, dizia-me uma coisa que eu tinha a noção, mas esta informação em particular não conhecia. Ele dizia-me que o Ronaldo fez um contrato de patrocínio para a vida, digamos assim, com uma empresa de artigos desportivos, que lhe vai render 1.000 milhões de euros, a um valor assim aproximado. Isto é importante nós tomarmos consciência disto, porque quando nós virmos o Ronaldo, através do seu Instagram ou do seu TikTok ou o que seja, a promover ténis de certa marca, ele não o faz por eles serem bonitos ou por ele achar que são melhores que os outros. Ele faz porque lhe pagaram para fazer isso. Quando nós vemos um filme, imaginem um Fast and Furious, e vemos aqueles carros lá, e pelos vemos lá, se calhar somos tentados a achar que aqueles carros é que são bons. Eles não estão lá por serem bons, estão lá porque os fabricantes pagaram para eles estarem lá. E é importante termos consciência disto. Nos meios de comunicação, aqui entendidos neste sentido, o ato, há muito do que lá consta porque alguém tem um interesse por trás. Alguém quer promover, quer seja um produto comercial, mas não são só produtos comerciais. Nós vivemos num período eleitoral, como foi ainda há pouco referido. Todos os partidos, todos os movimentos políticos querem persuadir-nos. Isso em si não é mau. Não entendam mal o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que estas dinâmicas são más em si. O que eu estou a dizer é que, ou aquilo que eu quero sugerir, é que nós temos de ter consciência que elas existem, para que quando formamos o nosso pensamento, quando formamos a nossa opinião, quando formamos as nossas decisões de consumo, saibamos formá-las com essa informação, com esse sentido crítico, com essa noção de que não nos devemos simplesmente deixar levar por aquilo que nos dizem. Temos, de facto, que saber fazer esta ponderação. E a inteligência artificial hoje cruza-se muito com os meios de comunicação social. Porque quando nós pensamos em meios de comunicação como a RTP, ou como a SIC, ou como a TVI, se calhar não temos muito essa noção. Eles próprios já têm, obviamente, conteúdos que também são produzidos com o apoio da inteligência artificial, mas todas aquelas notificações que nós vamos recebendo ao longo do dia no nosso telemóvel, há um algoritmo por trás. É importante tomarmos consciência disto. E os algoritmos, e de facto ainda há pouco foi dito que nem tudo que é algoritmo é inteligência artificial, mas os algoritmos, em grande medida, hoje governam as nossas vidas. Eu, quando vim para cá, antes de sair, fui ver ao Google Maps como é que teria de fazer para chegar cá, quanto tempo demoraria, e a minha opção do meio de transporte que eu utilizei para vir para cá dependeu dessa informação. Bom, aqui não estamos a falar de comunicação social, mas estamos a falar de algoritmos. E nós, cada vez mais, no nosso dia-a-dia, é isto que acontece. Alguns de nós, quando chegamos à noite a casa e queremos preparar o jantar e estamos sem ideias, vamos a qualquer serviço do telemóvel. Alguns de vocês, se calhar, têm a Bimbi, que já está ligada e que também ela própria já vos sugere receitas, já vos explica como se faz. Aqui não é comunicação social, enfim, tem alguns cruzamentos, mas é só para exemplificar esta omnipresença da inteligência artificial nas nossas vidas e na oferta de conteúdos que nos é feita, nas notícias que nós consumimos, naquilo que escolhemos como entretenimento. Muitos de vocês, muitos de nós temos Netflix e outros serviços de streaming. As sugestões que nos são apresentadas resultam destes algoritmos. É claro que nós depois, enfim, se tivesse tempo, problematizaria um pouco mais. É claro que todas estas ofertas têm a ver com dimensões relacionadas connosco, mas há algoritmos por trás delas que governam as nossas vidas. É importante tomarmos consciência disto.
Deixem-me só olhar para as horas para ver como é que estou de tempo. Também aqui a inteligência artificial controla as nossas vidas. Mas é importante, como eu dizia, termos uma postura crítica, consciente, reflexiva sobre estas questões para fazermos então as nossas opções e para não nos deixarmos ser um bocadinho a ovelha que vai no rebanho. Sobre a inteligência artificial, eu tenho a tentação de ficar aqui muito tempo a falar, já muito foi dito, também não quero repetir e tenho a noção que tenho o tempo controlado. Mas sobre a inteligência artificial, deixem-me só deixar-vos mais 2 ou 3 notas. Creio que na semana passada, o Mark Zuckerberg, a propósito da inteligência artificial e dos planos da sua empresa, da Meta, para esta área, disse qualquer coisa do género. As palavras não são estas, mas creio que a ideia foi esta. Na visão que ele tem para o futuro, o nosso colega de trabalho vai ser a inteligência artificial. Quando nós formos mais idosos, o nosso principal cuidador, que vai estar ali à nossa volta o tempo todo, vai ser a inteligência artificial. Isto tem um impacto muito grande sobre a humanidade. Aquilo que nós entendemos como ser a humanidade. Será que eu continuo a ser verdadeiramente um ser humano com toda a sua dignidade se de repente me isolar dos outros e fizer a minha vida só com inteligência artificial à minha volta? É uma reflexão, isto parece-vos que está muito distante. Talvez não esteja. O tema deste seminário remete-nos para as questões da ética, dos direitos humanos. E também, cruzando também isto com as questões da comunicação social e da comunicação em geral, não só da comunicação social, eu gostava de vos alertar para aquilo que é o nosso papel e a nossa responsabilidade. Quantas vezes nós recebemos notificações no WhatsApp e nas outras redes sociais que usamos com conteúdos que são altamente preconceituosos, que achamos graça porque, como mexem com os nossos preconceitos, aquilo puxa ali uma corda. E quantas vezes nós, sem pensarmos verdadeiramente no que estamos a fazer, reencaminhamos para a nossa rede de contactos, também para que eles riam um pouco. Isto que nós fazemos, sem pensar, acentua estes preconceitos. Cria sociedades cada vez mais estereotipadas. É nossa responsabilidade, enquanto cidadãos e enquanto consumidores, pararmos e pensarmos: será que isto que eu recebi faz sentido eu reencaminhar? Será que eu, ao reencaminhar, estou a contribuir para uma sociedade melhor? E agora, eu uso muito pouco ainda estas soluções, enfim, de vez em quando uso o ChatGPT e algumas ferramentas, mas ainda não de forma muito intensa. E aqui há 2 fins de semana fiquei verdadeiramente abismado e surpreendido e fascinado, porque eu, que não tenho jeito nenhum para desenho, para ilustração e para essas coisas, comecei a pedir ao ChatGPT para me criar imagens. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. E não entendo em nada do que eu estou a dizer um discurso anti-inteligência artificial. Pelo contrário, eu ainda, como já sou velho, faço parte de uma geração que foi muito tecno-otimista. Isto são recursos que estão aí que nós devemos procurar usar. Temos é que usar de forma consciente. Temos é que usar de maneira a não prejudicar ninguém. E isto para dizer que, quando nós pedirmos ao ChatGPT para nos criar uma imagem, para nos criar um texto, temos que ter esta consciência de lhe pedir que o faça, respeitando os direitos dos outros, respeitando aquilo que nós queremos para a nossa sociedade. Esta palavra equidade está no tema deste seminário também. Nós temos que também ter essa noção. Será que nós estamos a ser justos com os outros naquilo que estamos a criar e a difundir? E há pouco houve um jovem na audiência que também disse uma coisa que me parece também muito importante. A inteligência artificial é extraordinária, mas também pode ser a nossa perdição. Quantos de nós, hoje em dia, ainda conseguimos ler um mapa? Eu no dia do apagão, por coincidência, não estava em Portugal. Mas quantos de nós, naquelas circunstâncias, ainda temos as competências de sobrevivência para conseguir lidar com um mundo em que não temos eletricidade e por isso não temos aquela tecnologia toda à volta?
Pareceu-me que alguém na audiência está a dizer alguma coisa? Não. Eu, como sou velhinho, ainda sou do tempo em que era habitual a eletricidade falhar. Nós tínhamos sempre na gaveta umas velas, e eu lembro-me ainda de fazer os trabalhos de casa, ou que na altura se dizia os deveres da escola à luz da vela. Mas pelo que eu soube do que aconteceu, o país parou. Parece que ninguém já era capaz de lidar com o mundo sem esta tecnologia. E é importante não perdermos estas competências, porque o mundo em que nós perdamos estas competências vai ser uma espécie de um galinheiro em que nós estamos à mercê do nosso dono ou de quem comanda as nossas vidas. A inteligência artificial é extraordinária, mas temos que saber usá-la, como se dizia antigamente, com conta, peso e medida. Tendo consciência destes muitos desafios que o mundo atual tem para a comunicação social, também cruzando com a inteligência artificial, o Governo, em outubro do ano passado, decidiu lançar um plano de ação para a comunicação social. Tem 30 medidas, não vos vou amassar com essas medidas todas, mas há duas de que vos quero falar, que é o Plano Nacional de Literacia Mediática e o Programa de Oferta de Assinaturas a Jovens entre os 15 e os 18 anos. Elas cruzam-se, estão intimamente ligadas. E vou começar por este segundo, a oferta das assinaturas. Neste momento, e abriu sexta-feira passada, todas as pessoas entre os 15 e os 18 anos que assim o queiram, podem ir a um site, que é uma plataforma, que é a plataforma dos serviços digitais da administração pública, que é o gov.pt, e escolher dentre aquelas 11 publicações que lá estão, e estão lá 11 foram aquelas que pretenderam aderir a este programa, e o Estado oferece uma assinatura durante 2 anos. Ou seja, os jovens entre os 15 e os 18 anos que queiram receber o Público, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Correio da Manhã, a Visão, a Sábado, o Expresso, o Eco, o Observador, a Vida Económica, o Jornal Económico, enfim, espero não ter esquecido nenhum, mas são 11, têm lá no portal. O Estado oferece essa subscrição. E falo precisamente por causa destas matérias que eu estava a dizer. É importante que todos nós tenhamos capacidade de nos informarmos, além daquilo que são as notificações que nós recebemos no nosso telemóvel, além daquilo que vemos no Instagram ou no TikTok. Há um fenómeno que os técnicos designam como bolhas informativas. Quando nós recorremos à inteligência artificial, a tendência, ou quando recorremos a meios que são geridos por algoritmos, a tendência é para o algoritmo nos dar aquilo que nós já estamos habituados e que conhecemos. Para nós verdadeiramente termos a noção do que se passa no mundo, nós temos que saber ir além disto. Temos que receber uma informação diversa e plural. Os meios de comunicação social é suposto darem-nos esta informação, com estas características, e também é suposto dar-nos uma outra coisa que nós não temos nas redes sociais, que é informação que é produzida de acordo com critérios jornalísticos. Por exemplo, com esforço de objetividade, com a contradição, com o contraditório, com a confirmação da informação. Portanto, aquela informação que nós precisamos para ser cidadãos, com todos os defeitos que tem, não há nada perfeito, mas com todos os defeitos que tem, é a informação jornalística. E por isso, o Estado criou este plano para que, quando os jovens chegam aos 18 anos, já tenham um hábito de consumo de informação jornalística, para que estejam mais bem preparados para exercerem a sua cidadania. Portanto, deixo-vos o desafio. Eu penso que, pelo que eu percebi da pergunta de há bocado, a maior parte de vocês já tem mais de 18 anos, mas penso que trabalham muito com jovens com idades inferiores. Deixo-vos o desafio, dentro das vossas redes sociais aqui, não só digitais, mas também analógicas, de difundirem esta informação, de incentivarem os jovens a aderirem a este programa, a lerem jornais e revistas produzidos por jornalistas. Este programa está disponível até ao dia 31 de dezembro, portanto, o ideal é irem já a correr, mas se não forem já, podem fazê-lo até 31 de dezembro e incentivem todos a informarem-se com fontes credíveis. Por outro lado, também gostaria de falar um pouco do Plano Nacional de Literacia Mediática. Este é um plano que ainda está em construção, a estratégia já foi tornada pública, estamos agora a trabalhar nas atividades, mas e vamos ter um conjunto muito grande de atividades, portanto, quem estiver ligado a instituições que trabalhem ou que desejem trabalhar estas matérias, nós temos todo o interesse em estabelecer parcerias, portanto, venham bater-nos à porta. De qualquer forma, dentro das atividades que já estão previstas, por exemplo, uma das que vamos ter é a disponibilização de workshops para os vários estratos populacionais, para os estudantes, com certeza,
mas também para séniores, também para populações de minorias. Por exemplo, pretendemos ter workshops especificamente dirigidos para pessoas de comunidades migrantes, também para grupos de pessoas com deficiência. Portanto, nas instituições com que colaborem, se pretenderem ter alguém que vá lá fazer workshops e iniciativas similares para desenvolver competências na área de literacia, venham bater-nos à porta. Nós estamos a estabelecer parcerias precisamente para conseguir chegar ao país todo e aos diversos estratos populacionais. E eu penso que com isto já usei bastante tempo. Em todo caso, ficaria disponível caso tenham perguntas e volto a reiterar o meu agradecimento às entidades parceiras nesta iniciativa. Obrigado. Não sei se alguém tem perguntas. Ok. Acho que está a acontecer uma coisa que é típica, ou que era típica noutros tempos da comunicação social, que era a censura. Hoje, felizmente, não temos, mas eu ainda não sou. Como não sou jornalista, posso ser censurado. Obrigado, boa tarde.